Glória a Deus. Livro do Êxodo. Capítulo 33, versículo 1, para a gente poder caminhar no texto. Glória a Deus. Eu sinto o fogo de Deus aqui nesse lugar, amém? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Segundo livro da Bíblia, escrito pelo nosso irmão Moisés, como foi falado hoje, já ontem no nosso GC nós falamos sobre Moisés. Nós vamos continuar falando um pouco dessa história. Vai dizer assim, ó: disse o Senhor a Moisés, verso de número 1: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito do qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: tua descendência darei. Só até aí, em nome de Jesus. Nós precisamos entender um contexto aqui desse capítulo. No GC nós falamos a partir do versículo 17 para frente. Mas você pode ler tudo lá na sua casa, que vai ser bênção. Moisés estava passando um período da vida dele de transição. Não só da vida dele. O Davi está pentecostal, hein, Davi? Você que pode acompanhar o Davi também, né? Não está errado não, gente. Ele está sentindo Deus ali também, do jeito dele. Então, dá um glória a Deus também. Davi, ó. Ei, Davi. Moisés estava num período de transição. Moisés estava num período de decisão, irmãos. E o que é um período de transição? Transição é a gente ir de um lugar para o outro. É começar um novo emprego. Talvez para quem é solteiro, começar um relacionamento e partir para um casamento. Entrar no ministério da igreja. Moisés estava num período de transição. Deus tinha tirado o povo do Egito. O povo estava no deserto. Os milagres estavam acontecendo. As maravilhas estavam presentes. Moisés, ele falava face a face com o Senhor. Moisés, ele conversava com Deus. Só que teve um dia que Moisés subiu um monte e Deus começou a dar toda a lei, toda a palavra que Moisés tinha que passar, todas as orientações. E Moisés começou a escrever numa pedra. Só que quando Moisés desce do monte, Moisés escuta barulho de festa. Só que não era uma festa que adorava a Deus. Não era uma festa que adorava o coração de Deus. Moisés ficou 40 dias ausente. E aquele povo que Deus tirou do Egito, agora eles estavam adorando o bezerro de ouro. E talvez hoje, infelizmente, muita gente está adorando bezerros de ouro. E o bezerro de ouro, talvez para você não é um bezerro, claro, mas talvez é o seu emprego, talvez é o seu time de futebol, talvez é sua família. Pô, pastor, mas eu não tenho que amar minha família? Tem. Eu não tenho que ser dedicado no meu emprego? Tem. Pastor, é pecado eu torcer para um time de futebol? Não, não é pecado. Mas tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus se torna um ídolo na sua vida. Então tem muita gente que está deixando o coração de Deus triste, porque você colocou algo acima de Deus. E ninguém, nada pode ficar acima de Deus. Deus tem que ser prioridade na sua vida. O segundo lugar para Deus é a mesma coisa que nada. Então tudo aquilo que nós colocamos na frente de Deus, nós temos a tendência de daquilo tornar um ídolo na nossa vida. E quando aquilo vira um ídolo na nossa vida, duas coisas acontecem. Você fica cego e você fica amarrado. Tem vida de muita gente que está amarrado, porque está amarrado por ídolos. Nós falamos da ICB Santos. Anos atrás, uma pastora de lá contou um testemunho, que o sonho da vida dela era ter filhos, era ter gêmeos. E depois que os gêmeos nasceu, sabe o que ela falava? Eu não posso mais ir para a igreja, porque eu tenho que cuidar dos meus filhos. Eu não posso mais fazer isso porque tem meus filhos. Eu não posso mais dar atenção para o meu marido, porque agora é os meus filhos. Os filhos viraram um ídolo no coração dela. E ela conta o testemunho que um dia o Senhor falou para ela:
Você fala que me ama. Você fala que ama seu esposo, que ama a sua igreja. Você fala que ama teus filhos, mas na verdade você está idolatrando aquilo que não nasceu para ser idolatrado. Então tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus acaba virando um ídolo, e esse ídolo vai nos escravizar. Talvez o seu orgulho virou um ídolo na sua vida, a sua vaidade virou um ídolo na sua vida. Talvez alguma coisa, algum hábito acabou te escravizando e hoje você é escravo, é um ídolo disso. Mas Moisés desce e vê o povo adorando um bezerro de ouro. Moisés fica irado, irmãos. E Moisés quebra a tábua da lei e fala, não quero mais saber disso aqui. Deus também fica irado com o povo e algumas dessas pessoas que fizeram isso são punidos e acabam perdendo a vida. Tem muita gente morta espiritualmente porque ao invés de você adorar o autor da vida, você está adorando um ídolo que não pode dar vida para você. Então Moisés está arrasado. Deus fez tanta coisa, Deus fez maravilhas, mas mesmo assim o povo virou as costas. Só que eles estão aonde? No meio do deserto. Eles estão acampados no pé do Monte Sinai. Eles estão no momento de transição, de sair de onde eles eram escravos para viver a promessa que Deus tinha para eles. Talvez você ainda não está vivendo a promessa que Deus tem para você, mas você já está no caminho para viver tudo aquilo que Deus preparou para você. E os ídolos dessa geração não podem ter o poder de parar aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Aí sabe o que é bonito? Moisés volta para falar com Deus. Moisés armava uma tenda fora do acampamento. E Moisés ia lá nessa tenda, a tenda do encontro. E Moisés falava com Deus e o texto vai falar que descia uma nuvem da glória de Deus sobre aquele lugar. Que essa nuvem da glória de Deus também possa descer hoje sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua família. Ele está num momento de transição. E quantos de nós aqui talvez está vivendo um momento de transição? Um momento de entender qual que é o próximo passo, qual que é a próxima estação, qual que é a próxima porta. Mas deixa eu falar para você, por que você está com pressa? Deus não chamou você para correr, Deus chamou você para caminhar. Se Deus não falou nada ainda, espera. Se Deus não abriu nenhuma porta ainda, espera. Porque a porta que Ele vai abrir, ninguém pode fechar, mas calma, deixa Deus fazer do jeito dele. Então Deus começa a conversar com Moisés. E Deus fala, Moisés, o pecado desse povo é muito grave. E muitos deles nem se arrependeu. Então se eu começar a andar no meio deles, a minha santidade é tão forte que eles vão morrer. Então vamos fazer o seguinte, Deus. Vamos fazer o seguinte, Moisés. Você pode ir com eles para a terra prometida. Eu vou mandar meu anjo com vocês, mas eu não vou com vocês. Só que Moisés tomou uma decisão ali. Ele fala, Deus, se o Senhor não for comigo, eu não saio daqui. Deus, se o Senhor não caminhar comigo, eu não saio aqui desse lugar. Sabe, irmãos, eu tenho certeza que Deus já sabia da resposta de Moisés. Mas em alguns momentos Deus permite algumas situações para ver a nossa reação. Que nós possamos ter o mesmo coração de Moisés. Falar, Deus, eu só vou se o Senhor estiver na minha frente. Eu só vou se o Senhor mandar. Eu só vou se o Senhor estiver comigo. Porque se o Senhor não estiver lá, não adianta eu ir, porque eu não tenho o que fazer lá. É isso que Moisés está falando para Deus. Pode ser lindo, pode ser uma porta maravilhosa, mas se Deus não tiver, eu não quero. Pode ser algo que vai mudar a sua vida financeira, mas se Deus não tiver no negócio, não vai. Meu primeiro conselho dessa manhã é, só entra num lugar onde Deus mandou você entrar e se Ele estiver com você. Se Ele não estiver lá, irmãos, é tudo passageiro. Então Deus fala isso para Deus, Deus, eu só vou se o Senhor for conosco. Moisés revela um coração que tem fome. Moisés revela um coração que tem sede. Moisés revela um coração que quer ficar perto do Senhor. Então Deus começa a ter um diálogo com Moisés. E Moisés vai mais fundo ainda. Moisés fala, e outra coisa, Deus, eu quero ver a sua face. Eu quero ver a sua glória. Moisés conversava com Deus. Mas Moisés agora ele queria ver Deus. Ele queria um nível mais profundo. Ele queria algo mais intenso, mais profundo com Deus. Tem muita gente que você conhece a presença, mas você não conhece o dono da presença.
A presença de Deus é maravilhosa, é muito boa. Mas é muito melhor quando nós encontramos com o dono dela. Então Deus fala: Moisés, se você me ver, você vai morrer. Mas eu vou fazer algo. Você vai subir um monte, lá vai ter uma fenda de uma rocha. E você vai para aquela fenda. E eu vou passar. E você vai ver toda a minha bondade, a minha graça, a minha misericórdia. Deixa eu falar para você, nessa manhã, a bondade, a misericórdia, a graça de Deus só está nesse lugar porque o Deus dessa bondade, dessa graça, dessa misericórdia está aqui no nosso meio. E nós falamos tanto, né, sobre fenda da rocha. O que é isso, pastor? Tem pessoas que sabem, tem outras que não. Mas fenda da rocha, uma fenda numa rocha é uma rocha que sofreu um abalo. Eu peguei algumas fotos para mostrar para vocês. Essa é a primeira foto. Pode passar a segunda. Isso, essa aqui está maravilhosa. Essa é uma rocha, não se sabe explicar o que foi, o que aconteceu. Pode ter sido algum abalo na terra, alguma coisa que aconteceu, um raio. Mas ela sofreu um abalo, é uma fenda. Geralmente, é bem apertadinho mesmo. E só cabe uma pessoa por vez. Então, quando Deus está falando para Moisés: Moisés, vai para a fenda da rocha, que minha mão vai estar sobre você. Eu vou passar, você vai ver só as minhas costas, a minha bondade, a misericórdia também vai passar. Moisés foi praticamente num lugar mais ou menos assim. Sabe por quê? Porque ali não dá para você levar ninguém com você. Ali não dá para você levar os teus talentos, as tuas ferramentas, os teus dons. Ali não dá para você enfiar um carro ali dentro, um cavalo, não. Tem momentos, irmãos, que é só você e Deus. Amém? Glória a Deus. E é isso que eu quero falar com vocês nessa manhã. Alguns pontos sobre esse lugar onde Deus colocou Moisés. Você pode colocar na tela, por favor, Francisco? Alguns pontos sobre Moisés está escondido nessa fenda. Tanto lugar. 3 pontos que Moisés encontrou na fenda da rocha. Pode passar o primeiro, por gentileza. Primeiro ponto que nós entendemos com isso, que Deus estava cuidando de Moisés. Deus colocar Moisés na fenda da rocha foi um lugar de cuidado. Meu irmão, deixa eu te falar, você tem um Deus que Ele cuida do seu coração. Você tem um Deus que Ele cuida da sua família. Você tem um Deus que Ele cuida da sua vida financeira. Você tem um Deus que Ele cuida de você. Sabe o que Deus fala para Moisés? Moisés, vai para a fenda da rocha, porque junto a mim eu passarei e coloquei minha mão sobre você. Meu irmão, eu não sei a crise, a luta, a dificuldade que você está enfrentando. Eu não sei se você está encontrando muitas respostas ou não. Mas uma coisa eu tenho certeza. Deus continua cuidando do seu povo. Deus não parou de cuidar de você. Deus não parou de cuidar da sua família. É nesse dia de crise, é nesse dia de luta que nós pensamos em desistir, que o Senhor te trouxe aqui nessa manhã para falar: Deus está cuidando de você. Pastor, mas eu não estou vendo. E quem disse que você precisa ver para Deus cuidar de você? Quantos livramentos de morte talvez Deus já te deu esse ano que você nem sabe? Livramento de acidente, livramento de coisas que... Sabe, todo dia você faz o mesmo caminho. Aí teve um dia que você resolveu ir para um caminho diferente e você não sabe nem porquê. Aí depois você chega em casa, você viu que no horário que você passaria por aquele lugar aconteceu um acidente. Isso é Deus cuidando de você, meu irmão. Eu não sei a situação que seu coração se encontra hoje, mas eu sei que existe um Deus que quer cuidar de você. Talvez tenha alguns homens pensando assim: não, pastor, mas esse negócio de cuidar não, eu não preciso ser cuidado não. Precisa, meu irmão, abaixa as tuas guardas, deixa o autor da vida cuidar do seu coração. Ele sabe, ele conhece cada palavra que sai da sua boca, ele sabe até quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. O Deus que cuida é o Deus que protege, é o Deus que zela e também é o Deus que sustenta. Você não está caminhando sozinho, você não está sozinha nessa luta, mulher, você não está sozinho nessa luta, homem. Deus está cuidando de você. Irmãos, e como é bom sentir um cuidado de Deus. Pode parecer que tudo está perdido. Pode parecer que as coisas não estão se encaixando. Parece que Deus fala com a igreja inteira e não fala com você. Mas no final você entende que Deus estava apenas cuidando de você, protegendo você, te preparando para a hora certa, para o momento certo, para mudar a história da sua vida.
Nós que somos os homens, né? Nós somos um pouquinho sem juízo. Quando nós vamos cuidar de uma criança, nós achamos que a criança já pode tudo, né? Uma vez eu virei um menininho lá da sede, de ponta cabeça, segurei ele aqui igual um frango. Ele ficou assim. E ele chorou muito, coitado. Eu fiquei com medo do pai dele me pegar depois. Mas por quê? Porque não tem juízo. Agora a mãe não, a mulher não, né? Mulher, mesmo a mulher que ainda não é mãe, ela consegue cuidar. Ela sabe cuidar melhor. Olha, ó, a pastora Kel cuidando ali, ó. Isso aí, vai treinando. Isso aí, Julinha. Vai treinando ela. Vai treinando ela, só não faz ela desistir. Nós homens, às vezes somos um pouquinho desatentos, até podemos falhar no cuidado. Mulheres fazem isso com mais excelência do que a gente. Mas também podem falhar porque são seres humanos, né? Não se cobre demais, calma. Nós temos aqui pessoas, né? Casal ali, os meus irmãos que trabalham na área da saúde, têm um dom de cuidar de pessoas, tem que ter paciência, abraçar, trazer para perto. Mas em algum momento nós também podemos deixar a desejar, porque somos seres humanos. Mas o Deus que está aqui nessa manhã não, irmãos. Ele sabe do que você precisa. Ele sabe para onde você tem que ir. Ele sabe a sua história. Ele sabe o que Ele quer fazer com você. Entenda uma coisa, o cuidado de Deus não é falar aquilo que você quer ouvir, é falar aquilo que você precisa, é te colocar no lugar que você precisa estar. Calma, meu irmão. Pastor, está uma tempestade. Calma, Deus continua cuidando, meu irmão. Confia que Deus está cuidando de você. Confia que Deus está cuidando da sua alma. Confia que Deus está cuidando do seu ministério. Pastor, mas tudo está dizendo que não. Mas se Deus está falando que sim, fique em paz, porque é aquele que cuida, é aquele que também libera a vitória. Então a primeira coisa que Moisés encontrou foi um lugar de cuidado. Eu não sei você, mas eu gosto muito de ser cuidado, irmãos. Como é importante ser cuidado. Último aniversário meu que passou. Um varão aqui dessa igreja, que puxo bastante a orelha dele, mas é uma benção. Ele me ligou, falou assim: pastor, o que você vai fazer hoje à noite? Falei, cara, hoje à noite é meu aniversário, né? Eu tô sentindo que a minha esposa vai fazer alguma coisa pra mim, né? Eu sou muito especial pra ela, né? Pastor, eu preciso falar com você. Eu falei, não, cara, hoje não dá, velho. Hoje, procura lá o pastor Douglas, é muito urgente, tá acontecendo alguma coisa. Pastor, tem que ser você, não pode ser outra pessoa, tem que ser você, tem que ser você. Eu falei, oh meu Deus do céu. Aí eu fui pra conversar com ele. E aí eu cheguei lá, ele tava com um bolinho de aniversário. Pastor, hoje eu não vou te falar nenhum problema, hoje eu vou te abençoar. E eu quebrei a cara, né? Falei, nossa. E eu me senti cuidado. Eu falei, ela tá aprendendo. Mas é tão bom quando a gente é cuidado por Deus. E às vezes vai ser o próprio Deus que vai vir cuidar de você. Ou às vezes Deus vai usar alguém para cuidar de você. Sabe essa pessoa que está do seu lado aí? Talvez Deus vai colocar pessoas próximas para cuidar de você. E você todo fechado, não está querendo. Deixa Deus usar pessoas para cuidar de você, meu irmão. Sabe, uma igreja que cuida. Não é cuidar da vida do outro, viu? Não confunda isso. Eu tenho cuidado com o coração. Acho que foi a pastora Vera que contou uma vez. Toda semana eu lembro da Vera. Que ela contou que ela gosta de paçoca. Ela falou que ela queria uma paçoca. E de repente no meio do dia chegou uma paçoquinha lá na mesa dela. Foi isso? Vou te contar que toda semana aqui na rua de casa passa o caminhão da paçoca. Uma caixa de paçoca por R$30. Vou comprar uma caixa para você. Você vai amar. Mas Deus tem as maneiras de cuidar. Então a primeira coisa dessa manhã, lembre-se. Deus está cuidando de nós, amém? Deus está cuidando do nosso coração. Segundo ponto, a fenda da rocha serviu de esconderijo para Moisés. Aê, já está aqui. Esconderijo, por quê? Porque Deus fala para ele, Moisés, se você me ver, você vai morrer. Se você ver meu rosto, Moisés, você vai morrer. Mas você pode ver minhas costas, mas se esconde ali. E aí Moisés, um velhinho, já, pele queimada do sol do deserto. Ele nem precisava passar cenoura e bronze. Não passava protetor solar, certeza. Judiado, já encurvado, cansado. Ele vai para a fenda da rocha se esconder. Eu estou lutando muito para não fazer isso.
Mas era mais ou menos como se fosse aqui, ó. Moisés aqui, ó. Escondidinho aqui, ó. E Deus vai passar. Tem grande chance de eu enroscar e não sair mais, mas vamos lá. E Deus vai passar. Ai, eita, vou emagrecer, estou muito... Então Moisés escondidinho. E existem algumas lutas, algumas batalhas, algumas guerras, que está tão pesado, irmão. Está tão difícil, que para você não morrer, Deus te esconde. Aí você fala, ai, pastor, está um silêncio. Ô, irmão, Deus está te escondendo. Mas não é porque está em silêncio que Ele não está trabalhando. Não tem como falar, não tem como comprovar, mas alguns estudos vão falar que o Salmo 91 foi escrito por Moisés. Tem até algumas traduções que eles querem afirmar, mas a gente não pode cravar. Eu creio que foi Moisés. Da maneira que ele começa a escrever. Moisés está no esconderijo. Deus falou, vem junto a mim. Entra na fenda da rocha, se esconde. Aí Moisés escreve no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Moisés está na fenda da rocha, ele está escondido, e tem uma mão sobre ele, tem uma sombra. Moisés está escondido em Deus. E onde que é o esconderijo do Altíssimo, irmão? Não é sobre um lugar, não é sobre uma localização, não é sobre uma geografia. O esconderijo do Altíssimo é você estar escondido no coração de Deus, é você estar escondido nele. Então em toda luta, em toda dificuldade, em toda guerra, calma, Deus tem um momento que Ele vai te esconder. Não é para te matar, não é para te apagar, não é para você sumir, é para te proteger. E para lá na frente você saber que se não fosse Ele, você não estaria de pé, que foi por causa dele que você venceu. Então em momentos de lutas, Deus vai colocar você para lutar mesmo contra os inimigos, mas outros momentos Deus vai falar assim, vem me esconder. Sabe por quê? Porque no esconderijo é o tempo que você vai se analisar, é o tempo que Deus vai te reposicionar para voltar a lutar, é o tempo que você vai descansar e recobrar forças. Então talvez você está passando uma luta ferrenha, talvez você está falando, eu não aguento mais, vou desistir, não quero. Você não precisa desistir. Você só precisa se esconder nele, porque no esconderijo do Altíssimo existe uma palavra que nós precisamos aprender: descanso. Tem descanso para sua alma, tem descanso para o seu coração, tem descanso para sua família. Existe descanso do céu para o seu coração. Você não vai morrer assim, a sua história não vai acabar assim. Deus ainda faz o sobrenatural, mas calma, existe descanso para você. Você não precisa desistir, você só precisa descansar. Amém? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Descanso. O esconderijo serve para a gente descansar, serve para nos proteger. Eu já falei aqui, quando eu tinha 20 anos, me cogitaram a dar uma igreja para me pastorear. Fiquei todo feliz. Falei, nossa, vai acontecer. 2 dias depois desistiram. Fiquei bravo. Mas meu esconderijo durou 7 anos. Foi 7 anos que o Senhor ficou me reposicionando. E eu não entendia por que as coisas estavam acontecendo daquela maneira. Eu não entendia por que Deus estava me levando para aquele lugar. Eu não entendia por que estava daquele jeito. Mas por que, Deus? Porque na minha lógica, Deus, era agora. Na minha lógica, deveria ser desse jeito. O seu problema é esse, você está querendo trabalhar na sua lógica. Mas Deus não trabalha de uma forma natural da nossa lógica. Deus é sobrenatural, Ele faz do jeito dEle. Deus não pega atalho, Deus não tem plano A, não tem plano B, Ele tem um plano perfeito que é Jesus. Então, Ele está te escondendo, descanse nele. Eu não sei se esse esconderijo vai durar 1 ano, 2 anos, 6 meses, 2 semanas. Eu não sei o tempo que vai durar, mas eu tenho a certeza que Deus está te preparando para você viver as promessas que Ele tem para a sua vida, para a sua história, para a sua família. Então o esconderijo não é um lugar de fuga. O esconderijo é um lugar de eu me reconectar com Ele. Ô, meu irmão, quantas vezes durante a semana vem aquele peso, e aí eu vou para o meu lugar secreto e vou orar, e eu saio de lá renovado, porque eu entendi que nós precisamos buscar força nele. A luta está pesada, né? Eu sei. As coisas estão falando que não vai chegar, né?
Você já está começando a duvidar das promessas também, né? Mas ainda bem que o nosso Deus é incondicional. Não depende do pastor Jean, não depende da pastora Vera, não depende da Casa da Bênção do Vida Nova, não depende de você. É tudo a ver com Ele, depende dEle. Você só precisa confiar, porque a última palavra vem dos céus, a última palavra vem de Deus. É Ele que dá a última palavra. No tempo de esconderijo, Deus vai trabalhar no nosso coração. Deus vai nos mostrar as coisas que nós precisamos fazer quando a gente sair dali, mas Deus também vai mostrar as coisas que nós precisamos melhorar. As coisas que nós precisamos mudar dentro de nós. Ah, irmãos, e Deus mostra, viu? Deus vai mostrar as coisas que precisam mudar do nosso coração. Talvez eu estou falando para irmãos aqui que você recebeu palavras de Deus há 5, 6, 7, 10 anos atrás, há 1 ano atrás, e ainda não aconteceu aquilo que você ouviu. E ainda não se cumpriu aquilo que você ouviu. E você está frustrado, você está chateado, você tem brigado com Deus. E mal sabe você que Deus está te escondendo nele, está te preparando para viver tudo que Ele já te prometeu. Só que nós precisamos aceitar o cuidado de Deus, nós precisamos aceitar a proteção de Deus, nós precisamos aceitar o esconderijo de Deus. Nós precisamos aceitar, nós vamos nos esforçar para isso. Falar, Deus, eu quero viver isso, Deus, eu quero mergulhar nisso. As coisas começaram a andar na minha vida quando eu entendi que não era somente um culto que ia mudar a minha vida, era Jesus que ia mudar a minha vida. Só que eu precisava entregar meu coração para Ele. Jesus pode mudar a sua vida hoje, em um culto. Mas talvez tenha irmãos que Jesus vai mudar você em 3 meses, em 1 ano. Mas o que você precisa continuar fazendo é confiando e entregar teu coração para Ele. Então calma, ainda tem esperança para você. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, o pastor está falando de você lá na frente, viu? Aí se ele não achou bom com você, aí você se resolve com ele. Tem um esconderijo para você, meus irmãos. Tem esconderijo para sua alma. Deus quer recarregar suas forças. Nós ouvimos testemunhos semana passada de irmãs que oravam pelos filhos há 10, 15, 20 anos. E de repente o filho está lá, passando pelo domus e sendo impactado por Jesus e cheio do Espírito Santo. Só que essa irmã foi uma irmã que ela não desistiu. Ela se cansou em algum momento, ela parou para descansar nele. Ela foi escondida no Senhor. E agora ela está contando a vitória que Deus fez na vida dela. Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Terceiro ponto para a gente poder orar. A fenda da rocha foi um lugar de intimidade para Moisés. Um lugar de intimidade. Ô, meu irmão, tem nada melhor que a gente ter intimidade com Deus. E às vezes você escuta essa palavra, você fica pensando que é só para pastor, é só para quem canta aqui no altar. Não, mas a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. E a palavra temer, muita gente assimila ela com medo, e não é medo. Mas a palavra temer está enraizada no respeito. Então se você respeita a Deus, você já tem direito a ter essa intimidade com Ele. E intimidade, sabe o que é? É eu conversar com Ele, é eu ser amigo dEle, é eu ter proximidade com Ele. Sem intimidade, a palavra de Deus vai falar também que ninguém verá o Senhor. Então a intimidade é o primeiro ponto para você um dia poder olhar o Senhor face a face. Mas é a intimidade com Deus hoje aqui na terra que vai te fazer diferente de um mundo caído. Meu irmão, lá no céu você não vai precisar jejuar. Lá no céu você não vai precisar fazer uma oração. Não vai existir isso. Acordar e falar assim, ô galera, reúne aqui, ó. Quem pode fazer uma oração por mim? Que eu estou sentindo um peso hoje. Lá no céu não vai ter isso. Nós vamos receber um corpo novo, um corpo de glória, transformado. Você precisa ser espiritual aqui na terra. Se você quer morar com Jesus, primeiro você tem que se buscar aqui na terra. Lá no céu já vai estar tudo ganho.
Não, pastor, eu vou esperar chegar no céu para me ser íntimo de Jesus. Não vai, não tem como. Primeiro eu tenho que ser íntimo dele aqui, para quando chegar o grande dia, ele falar assim para mim: vem, meu filho, estava te esperando. Um dos textos mais tristes da Bíblia é quando fala: mas Senhor, eu preguei, eu profetizei, eu expulsei demônios no seu nome. Apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Não é que Deus não conhece, não é que Jesus não conhece aquela pessoa que vai ser falado isso. É que Jesus está falando assim: apartai-vos de mim, porque você não teve intimidade comigo. É muito bom trabalhar para Deus, mas trabalho nunca vai substituir intimidade. Você que é homem, casado, trabalha aí 20 dias seguidos sem ter uma folga, pra você ver. Por mais que você está precisando de dinheiro, por mais que sua casa precisa de dinheiro, sua esposa vai falar assim: tem casa mais não? Vai começar a te chamar de outro nome, amigo, porque não te vejo mais. É muito bom falar de Deus, mas melhor ainda é passar tempo falando com Ele. Moisés vai para aquele lugar e ele vê as costas de Deus. Ele sente a mão de Deus sobre ele. Isso não é para qualquer um, irmãos. Isso é para quem quer ter intimidade. Se envolva com Deus. Tire seus momentos de oração com Deus. Pastor, eu não consigo orar. Consegue, irmãos. Você pode orar em pé lá no seu trabalho, aqui, ó. Senhor, abençoa a minha vida, amém. Isso é uma oração. Daqui 10 minutos você manda outra: Senhor, abençoa a minha família, amém. Na hora que você vê, você está passando o tempo inteiro orando. É porque nós colocamos na nossa cabeça que a oração só é válida se eu ajoelhar e ficar lá 1 hora. Isso é muito legal também. Você que consegue fazer isso, faça. Mas você que não faz isso, comece pelo pouco. Está lá no seu trabalho, lá, descarregando alguma coisa pesada. Fala: Senhor, abençoa a minha casa. O que você falou aí? Não estou falando com Deus. Daqui a pouco você vai ver, o seu ambiente vai mudar, as pessoas em volta de você vão mudar, porque elas vão começar a ver em você aquilo que elas não têm nela, que é a presença do Espírito Santo de Deus. Eu tenho que entender que eu saio de casa, o Espírito Santo está junto comigo. Eu tenho que entender que eu volto para casa, Ele está junto comigo, porque Ele não mora aqui dentro dessa igreja, Ele não mora na minha casa, Ele mora no meu coração, e aonde eu vou, aonde eu piso a planta dos meus pés, Ele está comigo. E com você também. Amém? E quando nós temos intimidade com Deus, sabe o que nós temos? Clareza do que Ele quer. Nós temos respostas sendo geradas. Nós temos direcionamentos. E nem sempre eu vou saber todo o plano. Mas quando eu tenho intimidade com Deus, eu sempre vou saber com quem eu estou caminhando. Então nessa manhã, você vai embora daqui a pouco, mas você não vai embora sozinho. Você vai para sua casa caminhando com Deus. Você vai para sua casa caminhando com Jesus. Você vai voltar para o seu lar cheio do Espírito Santo de Deus. E agora a coisa mudou. Repete comigo: a coisa mudou, pastor. Aleluia, mudou. Sabe por que mudou? Porque até então, Moisés ouvia Deus. E quando Moisés ouvia Deus, Moisés sentia a presença. Moisés conhecia a presença, irmão. Mas agora Moisés está conhecendo Deus. Por mais que ele não consegue olhar, Moisés está aqui, ó, na fenda. Deus está aqui em cima dele, aqui, ó, com a mão. Moisés fica aí que daqui a pouco eu vou passar. E Moisés lá na expectativa. Mas o texto vai falar: vem junto a mim na fenda da rocha. Agora Moisés tem contato com o dono da presença. Tem muita gente que conhece só a presença, mas não conhece o dono. Como assim, pastor? Deixa eu te falar. Deus é muito mais que um arrepio, viu? Deus é muito mais que você chorar. Deus é muito mais que alguns calafrios que você vai sentir. Deus é muito mais que o seu corpo pegando fogo. Deus, Ele está além do sol, além das nuvens. Deus está além de qualquer poder. Ele é todo poder e toda autoridade. Deus quer se apresentar a você. Sabe o que você precisa nessa manhã de verdade, meu irmão? Um encontro com Deus. Sabe o que você precisa? Um encontro com Jesus. Um encontro com o Espírito Santo, porque Ele sim vai mudar você. Você não precisa de um método, 5 passos para isso, 7 passos para aquilo, 21 dias de não sei o quê. Eu acredito em estratégias proféticas de Deus que Ele passa para a nossa vida. Mas o que você precisa nessa manhã mesmo, Ele está aqui, é Jesus, Ele está aqui nesse lugar. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos orar.
Mas só para finalizar. Moisés sobe ao monte novamente. Ele escuta a palavra de Deus, ele escreve nas tábuas da lei, novamente. E ele desce para falar para o povo que Deus ainda estava com eles. É muito bom ter experiência com Deus. Eu sou apaixonado por ter experiência com Deus, irmão. Mas sabe o que vai nos dar fundamento? A palavra. Sabe o que vai nos dar firmeza? A palavra. Nossa, eu já tive cada experiência com Deus legal. Experiências de sentir Deus, sabe, de uma maneira. Uma vez eu só vou contar essa para vocês só. Uma vez eu fui na casa de um amigo, que ele tinha isso é para quem acredita, viu? Se não acredita, não precisa acreditar, eu acredito e foi eu, me deixa. Vocês nem sabem o que é, eu já estou surtando, né? Eu fui na casa de um amigo, e lá na casa dele tinha um teclado, tinha um violão e tinha uma bateria. E eu fui mostrar uma música para ele que eu tinha aprendido. Só que antes disso eu ia no banco fazer um depósito. E eu falei, cara, na volta eu passo aqui e eu te mostro. Ele falou, não, vem agora. Depois eu vou lá no banco com você. Rapidinho, 5 minutos. E aí eu comecei a mostrar a música para ele no teclado, ele pegou o violão. Ele falou, cara, que música da hora. Eu falei, nossa, tem um violão, tem um teclado. Só está faltando um baterista, né? Aí ele falou assim, pô, vamos chamar Jesus para tocar bateria então. E a gente orou, fechou os olhos e convidou Jesus para tocar bateria. E a gente começou a cantar. E as lágrimas começaram a descer. E daqui a pouco eu comecei a escutar. Foi até um tribal, foi muito louco. Aí eu olhei assustado, eu pensei que ele tinha ido na bateria. Na hora que eu olhei, não tinha ninguém na bateria. E ele olhou para minha cara e falou, você ouviu isso? Eu falei, eu ouvi. Eu falei, continua tocando que Jesus não saiu do tempo, vamos embora. E a gente fechou o olho e começou a tocar. Irmãos, toda vez que a gente fechava o olho, começava a tocar o teclado, o violão, a gente escutava o som de bateria com a gente naquele quarto. E a gente ficou ali quase 1h40 louvando o Senhor na mesma canção, uma música de 4 palavrinhas. E aí na hora que acabou, a gente maravilhado, a gente saiu. Ele falou, cara, vamos lá no banco lá, eu vou acompanhar você para você pagar a conta. Era a época que a gente tinha que ir no banco pagar a conta ainda, irmãos. E eu fui lá. Na hora que eu cheguei no banco, mais de 15 carros de polícia. Infelizmente, alguns corpos caídos no chão. No momento que eu estava no quarto, orando, louvando ao Senhor, sentindo Deus, para mim era uma experiência, mas naquele momento era um esconderijo. Naquele momento teve um assalto no banco lá no Jardim Amanda, que infelizmente estouraram um carro forte e mataram 2 agentes naquele dia. Se eu não tivesse passado no meu amigo, se eu não tivesse tido essa experiência com Deus, que para mim foi uma experiência, talvez eu estaria bem na hora do assalto. E talvez eu teria perdido a vida. Para mim foi uma experiência, para Deus foi um esconderijo. Essa experiência foi linda. Eu levo comigo até hoje. Mas sabe o que é que me sustenta? É a palavra dele. Porque toda vez que misericórdia, Deus não. Toda vez que levantou um enviado de Satanás e falou assim, você não tem jeito, eu pude responder, eu tenho jeito sim, porque a palavra de Deus diz que a última resposta vem da boca de Deus. Toda vez que falaram para mim, não tem como, você tem que ter fome para as coisas que tem no mundo, eu pude falar, a palavra de Deus diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Toda vez que falaram assim, você vai passar fome, as coisas não vão acontecer, você vai passar necessidade, eu pude falar, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então as experiências são muito boas, e Moisés tinha muita experiência, mas Moisés precisava da palavra. O que vai te deixar de pé nos dias difíceis não são suas experiências, são a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o firme fundamento da nossa fé. Glória a Deus. Fiquei nervoso. Agora nós vamos fazer um negócio de Deus aqui. Isso aqui é para quem acredita, tá? Você não precisa acreditar. Aproveitar que a gente está no ambiente de Deus, eu preciso confessar uma coisa também. Eu não falei para a equipe que cuida dessa parte aqui na igreja. Eu já estou querendo trocar o púlpito. E eu sei que gasta dinheiro. E eu acho que o meu próximo vai ter até a rodinha. Vai ser da hora. A rodinha vai brilhar, sai fogo assim. Nossa. Amém? Nós precisamos ter intimidade com o Senhor, amém? Glória a Deus. O ministério de louvor pode subir.
Os pastores da igreja, eles vão orar por algumas pessoas que Deus